fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Quem conhece o bairro do Putim, ou mora nele hoje, sabe que a região cresceu muito nos dias atuais, mas na década de 70, de São José dos Campos, ele era uma região campestre, onde o verde das fazendas se perdia na imensidão dos matagais. Porém ainda hoje existe alguns vestígios daquela época. As narrativas dessa história ainda intrigam os moradores da localidade, mesmo nos dias atuais. Era 1970, antes mesmo do nascer do sol tingir o céu com tons de laranja. No horizonte, a vida nas fazendas já pulsava em um ritmo acelerado, com o canto dos galos anunciando o despertar, ecoando pelos campos verdejantes, junto ao mugido das vacas e o relinchar dos cavalos. Para os trabalhadores rurais dessa época, o dia que nascera era de trabalhos árduos, uma jornada dedicada à terra e aos animais. À medida que o sol se inclinava no horizonte, anunciando o fim de mais um dia de trabalho, a sensação de deveres cumpridos trazia a eles um cansaço recompensador. O retorno para casa era marcado pelo silêncio das tardes, quebrada apenas pelo canto dos pássaros nas árvores. As famílias se reuniam, compartilhando as experiências do dia e preparando-se para um novo descanso nas noites tranquilas da vida rural. Contudo, a paz daquelas noites seriam quebradas, pois as noites de sextas iriam trazer consigo o prenúncio de tempos obscuros. Um mistério macabro, chegando como uma sombra sobre a região. Primeiro foram as galinhas, antes corriqueiras nas propriedades, agora eram encontradas em um estado selvagem de morte, causadas por algum animal selvagem. Mas o que intrigava era que isso acontecia somente nas noites de sexta-feira, em nenhum outro dia da semana. Mais uma semana se passou, outra sexta chegou, carregando consigo um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Mas à medida que a noite avançava, até mesmo a natureza parecia se calar, sob uma força invisível. Ao amanhecer, a confirmação, mais animais mortos, por algo que rondava na escuridão, mais forte, implacável, cruel do que qualquer outro predador. A persistência dos ataques havia intensificado, e o medo dos moradores em perder seus animais se transformou em uma determinação para proteger suas criações. Erguiam cercas mais reforçadas e instalavam pontos de luz, hesitantes em um esforço frenético para proteger suas propriedades. Era uma batalha desigual, a fragilidade de suas mãos contra uma força invisível, que aparentemente invencível, uma pequena luz de esperança, lutando contra algo que se escondia na escuridão, implacável nas noites de sextas. Mesmo assim de nada adiantava. Cercas eram derrubadas e quebradas, animais eram encontrados mortos e devorados, cachorros com marcas de brigas com algo bem maior do que eles. O medo era nítido no olhar dos moradores, por não saber do que se tratava. Mas em uma certa noite, o mistério foi quebrado por um movimento brusco na escuridão. Moradores avistaram uma silhueta imponente de um animal vindo ao longe, grande e corpulento, mais que qualquer homem, surgindo na estrada, correndo e levantando poeira, movendo-se com uma agilidade antinatural. A luz fraca da lua revelou por um instante um corpo coberto por pelos eriçados, refletindo a luz pálida da lua, juntamente com suas feições animalescas. Seus olhos, grandes e amarelos, brilhando com uma intensidade predatória que causou pânico nos observadores. Os cães, tomados por um terror, com seus pelos arrepiados, reagiram com um frenesi selvagem, um coro de latidos histéricos, rosnados e uivos de puro pavor, enquanto perseguiam aquela visão grotesca que desafiava a lógica humana, plantando uma terrível revelação. Um lobisomem. Naquela noite fatídica, a besta revelou
sua verdadeira natureza sombria. O lobisomem, com uma sede voraz por matança, lançou-se sobre animais maiores. Novilhos tombaram nos pastos, com seus mugidos de terror. Carneiros jaziam inertes, suas lãs encharcadas de sangue. Nem mesmo os cães escaparam à fúria da criatura. Aqueles que ousavam a desafiar foram encontrados ao amanhecer, mortos com seus corpos destroçados, testemunhas mudas de um horror descomunal e maligno. Um medo gélido e palpável se instalou sobre a comunidade. Com o entardecer das sextas-feiras, o terror insinuava nas sombras. Uivos bestiais e berros aterrorizantes rompiam o silêncio da noite, forçando as famílias a se recolher para a segurança de suas casas, onde o rangido de uma porta ou o uivo distante eram suficientes para gelar suas almas. Contudo, outra semana se passou desde os dos últimos acontecimentos. Além das fazendas, na comunidade existia uma granja, chamada Itambi. Mal sabiam os animais ali, confinados em sua ilusória segurança, que a escuridão daquela noite lhes reservava um destino terrível. Ali, em meio à crescente sensação de perigo iminente, a granja permanecia alheia ao seu terrível destino. Pequenos seres indefesos, ignorando o perigo da fera que os espreitava. Naquela noite sombria, eles tornariam o epicentro dos horrores, o ponto focal da maldade bestial, pelo lobisomem que rondava a propriedade. Cada cacarejo inocente, ecoando como um prenúncio fúnebre, selando, sem que soubessem, o seu encontro aterrador com a besta que os espreitava nas sombras. O ar carregado de uma tensão sufocante, com a certeza de algo monstruoso estava prestes a acontecer, e o alvo cruelmente escolhido era a fragilidade indefesa da criação daquela granja. Na manhã seguinte, os trabalhadores, ao chegar na granja, se depararam com uma cena grotesca. O ar estava carregado, cheio de uma tensão palpável, prenunciando os eventos trágicos ocorridos na noite anterior. O que encontraram foi um verdadeiro espetáculo de horror. Centenas de animais, com seus corpos despedaçados, uma extensão da crueldade absoluta. Nenhum animal havia sobrevivido. Suas mortes não foram por ordem natural de predação, mas por atos de pura maldade, apenas espalhados pelo local, com animais desmembrados, o ar misturado ao cheiro de sangue, um testemunho da violência implacável do lobisomem. O que era uma sombra, agora real. A cada noite de sexta-feira, o pavor paralisante que se abateu sobre os moradores da comunidade, e juntamente com os fatos ocorridos na granja, veio em forma de cobranças às autoridades, por uma comunidade desesperadas por respostas. A polícia confrontada pelos moradores, com o medo palpável que pairava sobre o local. Os policiais iniciaram as investigações. Ainda naquela mesma semana, rondas noturnas foram realizadas, varrendo a escuridão, em busca de qualquer vestígio, mas o silêncio da noite parecia zombar de seus esforços, devolvendo apenas incertezas e escuridão da penumbra. Mas, numa fatídica noite de sexta-feira, a equipe de polícia estava fazendo sua última ronda, cautelosamente, pelos domínios próximos da granja. Perceberam que a escuridão ali estava diferente, amplificada por um silêncio opressor, quebrada somente pelo farfalhar furtivos das folhas com o vento frio, juntamente com arrepios inexplicáveis, prenunciando algo sinistro. Subitamente, logo à frente, a escuridão pareceu ganhar uma forma. Uma presença bestial foi revelada pelas luzes dos faróis das viaturas, sentado bloqueando o caminho, como uma muralha viva, bem no meio da estrada. Sem acreditar no que seus olhos presenciavam, os policiais desceram das viaturas. A besta gigantesca e grotesca, confrontada, se ergueu diante deles. O temor era palpável no ar. O medo fechou suas gargantas, os silenciando de qualquer reação. O confronto era iminente, certivo e pesado como uma sentença. O lobisomem, com sua pelagem densa e escura, cobrindo todo o seu corpo, demonstrava toda sua forma aterradora, como um pesadelo ambulante, que se fundia nas características selvagens de um lobo, com a sinistra forma humanoide. O terror
gelou o sangue dos policiais, que imediatamente, confrontados com a materialização do terror daquela fera, a criatura não demonstrava vestígio algum de medo, encarando os policiais. Pelo contrário, emanava uma aura de poder sombrio, fixando-os com seus olhos, que pareciam sondar suas almas. Um grunhido baixo, ameaçador, saiu de suas entranhas, carregado de uma fúria mortal e cheio de raiva. Os policiais, tomados por um medo paralisante, sentiram o sangue gelar em suas veias. Diante da presença imponente e monstruosa, a tensão no ar foi transformado em um denso temor palpável, enquanto um confronto silencioso se iniciava, prenunciando um horror iminente, movendo-se com arrogância, que causou arrepios, até mesmo nos policiais mais experientes. Os olhos do lobisomem brilhavam com uma intensidade predatória, fixos neles. Um rosnado gutural ecoou, e a criatura, se posicionando em forma de ataque, moveu-se lentamente, numa resposta rápida. O primeiro tiro rasgou ar, um clarão momentâneo na escuridão, e um uivo de fúria da criatura ecoou pela escuridão, misturando-se ao cheiro acre de pólvora. A bala acertou o alvo em cheio. O lobisomem só cambaleou, mas a dor aumentou sua ferocidade. Imediatamente os outros policiais reagiram instantaneamente, com uma sinfonia de disparos, ecoando pela noite. Cada tiro era uma aposta desesperada contra a fúria daquela criatura. Urros e uivos lancinantes, de dor da besta, cortavam a noite, juntamente com os tiros, ecoando com a agonia do lobisomem e desespero dos policiais pela região. A criatura, vendo que não havia chance alguma, se virou abruptamente, e com uma velocidade assustadora, desapareceu escuridão afora, escutando apenas o eco de suas passadas e seus urros de dor pela noite. Os policiais, ainda atordoados pelo confronto e pela natureza inexplicável da criatura, trocaram olhares nervosos. A escuridão noturna, que antes parecia apenas um pano de fundo, agora se mostrava como um véu impenetrável, escondendo perigos desconhecidos. Com a criatura solta, a ideia de se embrenharem pela noite atrás do lobisomem era assustadora demais para ser considerada. Decidiram então esperar o amanhecer para fazer as buscas. Sobre a luz do dia, começaram as buscas. Acreditavam que era mais seguro, e revelando talvez alguns vestígios que o lobisomem poderia ter deixado para trás. As buscas pela área continuavam, e com o sol quente, finalmente expôs a verdade. As buscas terminaram. Ao invés de um monstro, o que encontraram foi um homem morto a tiros, à beira de um matagal. A revelação os atingiu como um peso esmagador. De uma certeza, a criatura da noite passada, imponente, cheio de terror, que os assombrou, não voltaria mais. Ela agora estava morta na forma humana, silenciada para sempre pelos disparos feitos das armas dos policiais. Embora o lobisomem jaz na forma humana, uma coisa era certa: as noites de sexta-feira não seriam mais as mesmas. A besta encontrara seu fim ali, naquele confronto, deixando para trás apenas um denso silêncio e a memória de uma batalha. Desse modo, o lobisomem do Putim se tornou uma lenda, continuando a aterrorizar e intrigar aqueles que vivem ali até os dias de hoje. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas que gostam de histórias como essas.